Muito bem, agora a gente vai falar sobre a homenagem a um dos cidadãos mais atuantes aqui da nossa cidade. O professor, empresário Aldo Zotarelli Júnior vai ser homenageado amanhã. Ele vai dar nome à escola, nova escola do bairro Benjamin de Castro, que será inaugurada oficialmente amanhã à tarde, aqui em Rio Claro. E para falar um pouquinho dessa emoção, né, para os familiares e também da trajetória do professor Aldo Zotarelli, que inclusive foi o fundador lá da antiga Rádio Excelsior, hoje Rádio Jovem Pan News, além de vários outros projetos que o professor Aldo trouxe para a cidade de Rio Claro. Então, para falar um pouquinho, né, da parte da família do professor Aldo, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o Maurício Zotarelli, filho do Aldo Zotarelli, e que vem acompanhando de perto aí essa questão da preparação da escola para a inauguração. Bom dia, Maurício, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Carla, bom dia, Bidu, um prazer estar com vocês aqui, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan News, é um grande prazer estar aqui hoje e muito honrado e muito emocionado, né, pela homenagem ao meu pai, meu saudoso pai. Maurício, seu pai foi um visionário, né, a gente pode chamar assim, em alguns projetos que ele desenvolveu aqui em Rio Claro, que além de fundador da rádio, professor, empresário, ele também foi o responsável por campanhas, né? Ele mobilizava a comunidade em campanhas para trazer projetos como o Bom Prato, como o Poupa Tempo, que hoje já fazem parte da nossa rotina aqui. Esses serviços só foram viabilizados aqui em Rio Claro, são serviços do governo do estado, através das campanhas que o Aldo fazia através da rádio, né? Sim, meu pai se mobilizava muito, ele tinha uma maneira de viver e de atuar que era... Ele tinha um sonho, ele ia atrás, né? E se ele ouvisse o não, ele ficava mais motivado ainda. Então, sempre foi muito fascinante crescer vendo isso, assim, né? Muito motivador, assim, para nós. Ele... Ah, que bonita foto também. Ele sempre... Se ele tivesse dificuldades no caminho, ele ficava mais motivado, né? Então, ele foi realmente o articulador do Bom Prato, do Poupa Tempo e, mais recentemente, da Faculdade de Medicina que hoje nós temos aqui, né? Eu me lembro, ele inclusive estava num período já doente, já fazendo quimioterapia, e indo para Brasília, estava super envolvido, né, nos bastidores ali para poder ajudar da melhor maneira possível e fazer tudo que ele pudesse, porque era um sonho que ele tinha de criança, de moleque, de ter essa, né, não de moleque, né, perdão, de um pouco mais velho, mas assim, de ter a Faculdade de Medicina em Rio Claro. Por que Rio Claro não tinha uma? Ele sabia o que isso ia trazer de melhorias para a saúde pública. Sim. Aqui no município, né? Meu pai teve um envolvimento muito forte com a Santa Casa aqui. Então, mais velho, essa questão ficou ainda mais forte para ele, né? De por que Rio Claro... eu lembro dessa, né, da convivência com ele, dessa pergunta. Por que as outras cidades têm? Por que Rio Claro não tem uma faculdade de medicina? Então, isso foi muita motivação para ele trabalhar no que ele pudesse, né? Se envolver para trazer isso para Rio Claro. Bidu, tem perguntas para o Maurício? Com certeza, Maurício, bom dia. Prazer bom dia, querido, prazer em vê-lo. Com certeza. Dois momentos que me veio à cabeça aqui, a memória, eu me lembro que quando seu pai foi chefe de gabinete, doutor Azil Brocchini, sim, prefeito de Rio Claro, nós tivemos a volta das categorias de base do basquete. E seu pai, não só pelo envolvimento com a prefeitura, mas também tinha um filho que jogava basquete. Sim. Camisa meia dúzia, mãozinha esquerda. Exato. Como é que era o pai Aldo Zotarelli Júnior no esporte? Porque seu pai também foi um jogador de basquete, ele me falava muito isso. São Carlos foi a base que ele praticamente se formou como atleta de basquete. Isso. E como que era o pai Aldo Zotarelli Júnior no esporte, principalmente tendo um filho jogador de basquete? Foi incrível, né? A motivação para seguir eventualmente uma carreira de jogador era muito forte. Eu acabei indo para um outro lado depois. Mas era muito inspirador de ver, ele tinha um amor mesmo, né, pelo basquete de Rio Claro. Sim, sim. E eu acredito que era a mesma motivação da Faculdade de Medicina. Ele queria, Rio Claro tinha que ter um time e a categoria de base, tinha que ter uma comunidade de basquete, de esporte muito forte aqui. Então ele sempre se mobilizava para isso, né? Uma das coisas que meu pai fez também, Bidu, que também, tanto para mim quanto para minha irmã e para as pessoas que estavam próximas, era inspirador de ver, ele também criou um programa de bolsa de estudos para jogadores, para poderem trabalhar aqui nas categorias de base ou ou na principal. Sim. E poder estudar. Então eram bolsas de estudos direcionadas para jogadores de basquete na nossa equipe aqui de Rio Claro, né?
Mas para mim, enquanto filho jogador, era incrível, né? Mas era o meu maior crítico também, né? Então, era um relacionamento muito legal, mas muito focado, né? No basquete. Inclusive, primeira transmissão de rádio fora do país, seu pai teve a oportunidade de fazer esse projeto em Rio Claro. Eu estava com o Nascimento, hoje, inclusive, é o chefe de esporte, comandante de esportes da Jovem Pan aqui, que já era na época, né? Uhum. E aí continua até hoje. E nós fomos para a Argentina, e seu pai estava super empolgado, super animado, e nós conseguimos fazer uma transmissão assim, meio aos trancos e barrancos, porque não se tinha aquela tecnologia como tem hoje. Sim. E seu pai, um grande incentivador, sempre trazendo para Rio Claro inovações, e eu tive o prazer, ao lado do Nascimento, de ser essa dupla, né? Que foi para fora do país, uma primeira transmissão de rádio da cidade de Rio Claro. Nossa, incrível, né? Meu pai também tinha uma... Não era bem essa frase que eu vou dizer agora, mas a ideia era essa, né? Que às vezes isso perpetuou comigo na minha carreira. Ele falava para mim, Maurício, é melhor o feito do que o perfeito. Às vezes a gente tem que comprometer algumas coisinhas para melhorar lá na frente, mas tem que fazer. Tem que fazer, não pode perder a oportunidade de fazer um negócio inovador. Às vezes a gente não tem. A gente viveu muito isso com a TV Rio Claro também, na época. Sim. Às vezes não tinha tecnologia, não tinha o acesso. Mas tá ali, a oportunidade está ali, tem que fazer. Ele lançava a semente, né? Exatamente, e as coisas vão melhorando, né? A gente vai aperfeiçoando, mas não pode deixar de fazer. Então ele sempre tinha essa visão de criar e de fazer, né? Que é incrível, né? Com certeza. Nós estamos conversando com o músico Maurício Zotarelli a respeito da homenagem a seu pai, Aldo Zotarelli, que vai ser feita amanhã na escola lá do bairro Benjamin de Castro, aqui em Rio Claro. O Maurício comentou sobre a irmã dele, a Cintia. A Cintia está em São Paulo, mas mandou também o seu recado, falando da emoção e falando um pouquinho do Aldo Zotarelli. Vamos conferir, Marcos? Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo também. Muito obrigada pela oportunidade de falarmos um pouquinho sobre a vida do meu pai. Ser filha de Aldo Zotarelli Júnior foi, sem dúvida nenhuma, um grande presente da vida. Desde muito pequena, eu pude acompanhar todos os processos de criação e de realização que ele tinha. Meu pai foi um homem muito visionário, um homem de muitos sonhos e de realizações de coisas que ainda não existiam. Então, acompanhar esse processo de eu estou criando algo que ainda não existe é indescritível, né? Eu realmente sinto uma honra e uma gratidão muito grande por poder ter participado de tantos processos ao longo da vida, ao lado dele. Meu pai foi um homem que não aceitava não. Para ele não existiam obstáculos. Ele sonhava, ele traçava um plano de ação, ele elaborava o que precisava ser feito e ele realizava. Isso em todos os aspectos da vida dele. Então, poder acompanhar isso é muito inspirador e também muito gratificante, né? Meu pai foi um homem que não pensava em si. Tudo o que ele realizou em Rio Claro foi pro pró e pro bem do todo. E isso fica muito claro, né? Quando a gente olha tudo o que ele construiu. Tudo era para a população, para que as pessoas pudessem usufruir e para que as pessoas pudessem crescer. E isso é muito forte. São poucas as pessoas que eu conheci na minha vida que tinham essa força e essa garra. E essa vontade de melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas, e não só dele e da família mais próxima, né? Então, quando eu penso e recebo a notícia aqui de que Rio Claro vai receber uma escola com o nome dele, é claro, né, que nós da família ficamos muito agradecidos e honrados e emocionados, mas eu tenho certeza que quem ganha com isso são as pessoas de hoje e as pessoas do futuro, que terão a possibilidade de pesquisar quem foi Aldo Zotarelli Júnior e qual o legado que ele deixa. Para mim, o principal legado é isso, de que você pode tudo. Isso foi sempre a principal mensagem dele. Quando eu encontro pedras no caminho ou uma montanha à frente que eu sei que eu vou ter que escalar e que vai exigir muito de mim, é nele que eu penso, né? E nas palavras garra, força, determinação, você pode, você consegue. Isso foi o que ele sempre me ensinou. E agora, né, que fique aberto para todos,
que ele foi esse homem, o homem que realmente não aceitava não. Ele criava, ele imaginava, ele traçava um plano e ele realizava, por mais impossível que fosse a missão. Então, quem ganha com certeza são os rioclarenses e é a nossa cidade, por termos tido um cidadão tão visionário e tão ilustre como foi o meu pai. Muito obrigada pela oportunidade de falarmos dele e que seja um lindo dia para todos nós. Obrigada. Muito bem. Ouvimos então a Cíntia, filha do Aldo Zotarelli, Aldo que será homenageado amanhã com a denominação da escola do bairro Benjamin de Castro, aqui em Rio Claro. Já vou passar as informações aqui em relação a essa solenidade. O evento vai ser realizado amanhã, então, dia 23, a partir das 14h30, lá no Jardim Centenário, que é onde fica a escola, na Avenida 10. Toda a comunidade, então, está convidada. Nós estamos aqui no estúdio com o Maurício Zotarelli, músico, filho do Aldo Zotarelli, e vamos aproveitar, né, Maurício, mandar um abraço para sua mãe, a dona Sandra, sempre muito carinhosa, muito atenciosa aqui também com a nossa equipe da Rádio Jovem Pan. Um abraço, minha mãe deve estar lá ouvindo em casa, não pôde comparecer, mas estaremos lá amanhã, né, na inauguração da escola foi muito, para mim, muito fascinante crescer com os dois, né, porque a minha mãe também compartilhava desses valores e dessas ideias do meu pai, e óbvio, né, a gente sempre precisa, né, ele tinha a visão, ele tinha a ideia e a minha mãe sempre dando suporte, participando muitas das coisas que ele criou. A minha mãe estava junto, né? Foi muito interessante esses últimos meses de conversas com a família, com ela, com a minha irmã, e a gente até descobrindo coisas que eu nem sabia que meu pai tinha feito, né? Antes de eu nascer. Foi muito legal, tem sido muito, muito interessante, muito emotivo, né? Um momento muito emotivo para nós todos. Inclusive, Maurício está de volta a Rio Claro, fez algumas apresentações já aqui na cidade, e hoje você se divide, está fazendo Rio Claro, Nova York, como é que é a sua vida hoje? A vida tá meio maluca. Ponte Rio Claro, uma Nova ponte York. aérea meio doida, né? A gente está mais aqui, mais em Rio Claro, mais no Brasil, desde a pandemia. A ideia de voltar e atuar um pouco mais no Brasil já existia na minha cabeça, na cabeça da minha esposa, a Milene Corso, que hoje trabalha com... Ela tem um centro aqui que chama Move Música e está trabalhando com a orquestra filarmônica, que eles têm um concerto agora no final de semana. E eu também fazendo algumas atuações aqui na região, em São Paulo. Então, fez sentido a gente estar mais em Rio Claro mesmo, né? Mas eu continuo atuando em Nova York, fazendo algumas turnês e viagens e gravações. A gente se mantém ativo, né? Com certeza. Sempre em destaque. O Maurício sempre sendo destacado pela qualidade do seu trabalho também lá. É difícil fazer carreira num outro país, não é, Maurício? É muito difícil. Tem que ter perseverança, a gente não tem garantia de nada, é uma outra cultura. Tem muitos desafios que às vezes a gente não entende, porque é um outro lugar. Então tem que ter paciência, perseverança, resiliência, né? E graças a Deus, comigo deu eu certo, consegui né? algumas Que bom. coisas, estamos seguindo, né? Com certeza. E como deu certo. Maurício premiado, reconhecido aí como um dos melhores. E a gente acompanha daqui à distância sempre a sua carreira de Dom Salvador, que também sempre Sim. cita você. Uhum. São os brasileiros, os rioclarenses lá nos Estados Unidos. Maravilha, obrigado. Agora, Maurício, a gente conversava aqui antes da entrevista, falando de quando se escolhe, né? O seu pai vai dar nome a uma escola. É um tipo de homenagem que se perpetua, né? As crianças vão conhecer a trajetória do seu pai. Eu acredito, na minha opinião, é uma das mais belas homenagens que se pode prestar a alguém que já partiu, mas deixou aí o seu legado em relação à trajetória da cidade. Sim, exatamente. A gente esteve na escola ontem, né, visitando, e é muito emocionante de ver o nome dele ali. E, obviamente, a gente estava conversando aqui, né, antes de começar, pensando, como seria legal nessas homenagens a pessoa estar viva vendo, né? Não é possível, por várias razões e tal. É o jeito que a pessoa é homenageada póstumamente, né? Mas é muito emocionante. E eu acho que, né, porque eu conheço a história do meu pai mais próxima, né, de ter convivido com ele esse tempo todo, e eu acho que tudo que a minha irmã falou também, e o que eu também sinto, a questão da personalidade dele, a questão do, né, às vezes vem a palavra em inglês, não vem em português. Em inglês eles têm um termo que chama drive, que é a motivação, né, é o que move a pessoa a fazer as coisas, né.
E eu acho isso é muito inspirador para as pessoas pesquisarem, né? Os novos que estão vindo, querer saber quem é o Aldo Zottarelli, o que ele fez, por quê, o que motivava. E isso para mim é absurdamente motivador, de ver o tanto que ele realizou de coisas. E muitas vezes ele sabia, nessas coisas que ele articulava, ele sabia que possivelmente o crédito não viria para ele. E eu lembro que isso ele falou para mim um pouco antes de falecer. Eu quero que Rio Claro tenha. Eu quero que as pessoas tenham acesso a isso. Se eu vou ter o crédito ou não me importa. E eu fico amarra a língua assim, de ouvir isso. Que isso é impressionante, né? Assim, era o amor que ele tinha por Rio Claro. Por trazer, para fazer acontecer o benefício das pessoas, o que aquilo trouxesse. Não importava, né? Não era uma questão pessoal, né? Ele pensava no bem comum, né? Claro que ele tinha essa motivação de criar, de ser o criador, mas o gol dele era muito além disso, né? Com certeza, então, muita coisa do incrível. que a própria faculdade, né? Se a gente pensar hoje na dimensão que tomou o Claretiano e tudo começou lá atrás, tudo com a começou lá FATEC. atrás. Meu pai foi o presidente, né? O sócio e presidente da Sociedade Rio Clarense de Ensino, que era mantenedora das faculdades, as primeiras faculdades particulares aqui de Rio Claro, e eventualmente da TV Rio Claro e o Colégio Integrado, né? Que depois virou educação, ensino fundamental também. Então, tudo isso depois, né, tá no Claretianos, mas isso tinha uma dimensão... Com certeza. Na época, uma importância, né? Deixou o seu nome, com certeza, escrito aqui na história do nosso município. Infelizmente, o nosso tempo terminando, o Marcos Cardoso sinalizando aqui. Marcos Cardoso que acompanhou toda essa trajetória também, né? Sim, desde o início na TV. Dos primórdios da rádio, da TV. A gente já estava comentando umas histórias aqui, né, Marcos? Eu gostava muito dos programas do seu pai aos sábados, em que ele falava sobre política. Eu sempre acompanhei. Ele era muito, muito apaixonado por isso também, né? E hoje é uma honra estar conduzindo aqui o Jornal da Manhã, iniciado também pelo Aldo Zottarelli, com certeza. Exatamente. Quero agradecer a participação do Maurício, então deixar o convite para que as pessoas acompanhem essa inauguração amanhã, né, Maurício? Lá na escola do bairro, fica no Jardim Centenário, mas é a escola do residencial Benjamin de Castro. Perfeito, gente. Quem puder comparecer, vai ser um momento muito bonito, muito especial, né? E a gente fica muito feliz que a comunidade vai ter esse presente, né? Eu gostaria de, na verdade, agradecer ao vereador, né, o Valdemar, e ao nosso prefeito, Gustavo Pericinoto, por todo o suporte também, pela idealização do Val, né? E são vários anos aí conversando, vai dar certo, deu certo. Então, queria agradecer a todos os envolvidos na Secretaria de Educação também. Nós somos muito gratos e muito felizes para esse presente para a comunidade ali, que eu acho que vai ser muito importante, né? Tá ótimo, então. Obrigada pela sua presença. Estamos aqui sempre à disposição. Bom dia. Muito obrigado, Carla. Obrigado, Bidu. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos, ao Guto. Meu agradecimento sincero a todos vocês por tudo, né? Todos esses anos. Bom dia. Bom dia.